Como enfrentar e vencer um dos maiores inimigos da produtividade? Então, para você poder fazer, para você poder ter produtividade, que a proposta é fazer mais em menos tempo, é importante a gente entender o que limita a gente, o que sabota nós, quais são os obstáculos, quais são os desafios, o que tende a impedir que a gente chegue em direção ao nosso objetivo, que no caso é ter produtividade. Se você compreender qual é esse inimigo, se você tiver consciência de qual é esse inimigo que te impede, que te limita de você ter produtividade, eu compartilharei, além de você ter consciência, você ter ferramentas, ter técnicas, ter a capacidade de enfrentar e vencer esse inimigo é de fundamental importância. Porque fazendo mais em menos tempo, você consegue entregar mais projetos, você consegue ter mais liberdade de tempo e outros tipos de liberdade que você valoriza na sua vida e consegue alcançar objetivos de certo modo mais rápido. Então vamos compreender que inimigo é esse, como enfrentar ele, como vencer ele, para que você possa ter de fato produtividade, para que você possa de fato fazer mais em menos tempo. Esse inimigo é um inimigo que limita muito a gente, Eu considero ele o maior de todos, porque ele é mais frequente de acontecer. Tem um outro inimigo também, mas ele é menos frequente de acontecer. Esse que eu vou falar com você, ele é mais recorrente, tá? Ele é mais prevalente. O outro nem tanto, o outro eu vou mencionar ele em um próximo episódio. Mas isso é frequente. E esse inimigo que eu tô falando com você é a procrastinação. A procrastinação tende a ser o oposto da produtividade, certo? E o outro inimigo é a preguiça. Mas a procrastinação ela acontece com mais frequência, com mais prevalência do que a preguiça. Por incrível que pareça, as pessoas procrastinam mais do que sentem preguiça. Para isso é importante a definição da procrastinação e a definição da preguiça e a diferença de ambos. No caso da procrastinação, o indivíduo tende a adiar a realização de uma tarefa que ele sabe que é importante. Então, é o famoso amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Constantemente, as pessoas vão prometendo a entrega de algo mais para o futuro. É como se o eu do futuro será um eu motivado, mas o eu do presente não necessariamente precisa estar motivado. Por isso que vem essa ideia de amanhã eu faço. Ou seja, agora eu não estou motivado para poder realizar essa tarefa e entregar ela com excelência. Mas amanhã estarei motivado. Amanhã terei vontade para realizar essa tarefa e entregarei ela com excelência. Ou semana que vem estarei motivado. Mas agora eu não estou motivado e não preciso estar motivado. Então, essa é a visão. Essa é a interpretação para que se possa compreender o indivíduo que procrastina. E deixando claro que todos procrastinam, pelo menos em uma esfera da vida, em um aspecto, em uma situação, a pessoa está procrastinando, a pessoa está adiando um trabalho, está adiando uma tarefa, está adiando um dever, está adiando praticar uma atividade física, está adiando se alimentar de uma forma mais saudável. Está adiando algo saudável. E o curioso é que a
pessoa às vezes não tem consciência disso, certo? E às vezes a pessoa, ela tá realizando algo, mas não com aquele empenho que ela poderia estar realizando, não com aquela dedicação que ela poderia estar realizando, certo? Muitas vezes, quando a pessoa ela começa, por exemplo, vamos supor, no caso, né, da saúde, isso fica muito evidente, ela resolve se alimentar de uma forma mais saudável, e aí, ao invés da pessoa entrar para poder fazer a diferença, entrar com tudo, ela entra mais ou menos assim devagarzinho para começar aquele projeto, mas na minha visão ela tem que entrar como se estivesse entrando numa selva, como se estivesse entrando na guerra, e entrar para vencer, e entrar para porque ela vai ter que lidar com ela mesma, né, com as fraquezas dela, né, com as limitações dela, para conseguir atingir o objetivo dela. Então isso é muito importante. E no caso, a procrastinação, ela é um problema frequente, então, e é uma dor muito latente das pessoas, dos indivíduos que o constitui. Agora, quando a gente fala sobre preguiça, a preguiça é diferente da procrastinação, porque na procrastinação o indivíduo adia a tarefa, na preguiça não. Gente, eu só vou mudar aqui de lugar, né? Eu tô aqui no quarto, eu vou lá para a sala agora, acredito que lá vai ser mais, lá fica um pouco melhor. Então, só vou pausar aqui rapidamente e eu já retorno, tá ok? Então, dando continuidade, a preguiça, ela é parecida com a procrastinação, só que há algumas pequenas peculiaridades que tornam a preguiça diferente da procrastinação. A preguiça, ela é quando o indivíduo ele não quer fazer nada, absolutamente nada. Ele senta no sofá e só quer assistir TV ou ficar em redes sociais. Ele quer e deseja muito ficar fazendo algo, né? Na verdade, ele não quer e deseja muito, mas sim ele fica cumprindo esse desejo, que no caso é fazer atividades que somente proporcionem prazer a ele, tá? Então, normalmente não estão associados a trabalho ou a outros tipos de tarefa que vão levar ele em direção a um objetivo, a um propósito, a um resultado. Normalmente são atividades relacionadas a entretenimento, ao divertimento de si, no caso jogar videogame, no caso ficar deitado, no caso assistir série, no caso redes sociais, esse tipo de situação que esse indivíduo fica. Mas é importante a gente entender a lógica por trás da preguiça e da procrastinação. Porque a lógica por trás da preguiça e da procrastinação tende a ser a mesma, certo? Em breve eu vou estar falando somente sobre a preguiça, certo? Acredito que a preguiça merece que a gente entre um pouco mais detalhada nela. Hoje aqui o propósito é falar somente
sobre a procrastinação, mas como as duas são um pouco parecidas, as pessoas às vezes confundem uma com a outra, é interessante. Mas a preguiça e a procrastinação acontece pelo seguinte motivo: as duas não são iguais, mas elas acontecem porque o nosso cérebro, né, de nós seres humanos, ele tem como intuito, tem como propósito fazer com que nós indivíduos economizemos energia. Então, por isso que nós seres humanos nós nos adaptamos facilmente a hábitos. Então, os hábitos que nós temos na nossa vida, esses hábitos, eles existem justamente para auxiliar o nosso cérebro a economizar energia. Então, eu acredito que muitos de vocês, ou todos vocês, não pensam como que vão escovar o dente, né? Vocês já sabem escovar o dente, vocês já escovam o dente durante muito tempo, então vocês simplesmente chegam lá, já é algo automático a forma com que você vai colocar a pasta na escova e começar a escovar os dentes. A mesma situação se aplica a tomar banho, a mesma situação se aplica a ir dormir ou a hora de acordar. Então, os hábitos, eles vêm para facilitar com que o cérebro economize energia. E o ato de procrastinar, ou o ato de ficar com preguiça, faz sentido do ponto de vista do cérebro para que ele economize energia. Se eu procrastinar, eu economizo energia. Se eu procrastinar a realização dessa tarefa, eu economizo energia. Se eu economizar energia, eu vivo mais. Basicamente, essa é a ideia. E por que isso? Porque antigamente, né, nos tempos tribais, isso vem da evolução da nossa espécie humana, onde antigamente o foco era só o presente, tá? Eles não tinham muita expectativa de vida do futuro, então a gente foi evoluindo dessa maneira até chegar nos dias atuais. Só que hoje em dia tem tarefas que a pessoa quer entregar, tem projetos que a pessoa quer entregar, tem resultados que essa pessoa quer ter, só que ela não está conseguindo, ela está procrastinando a entrega desses projetos, a realização dessas tarefas, e isso tende a limitar bastante esse indivíduo a chegar nos resultados dele e, obviamente, fazer mais em menos tempo. Talvez ainda não tenha ficado claro para vocês por que a procrastinação tende a ser o maior inimigo da produtividade. Pessoal, a procrastinação, reforçando, não é o indivíduo não querer fazer nada, tá? Isso já é preguiça. Agora, no caso da procrastinação, eu tenho duas tarefas para poder fazer, uma tarefa é divertida, mas não é tão importante assim, eu posso fazer ela em outro momento, e tem uma segunda tarefa, essa é importante, essa é relevante, mas é uma tarefa complexa e que eu não gostaria de fazer. E a pessoa, conscientemente, ela escolhe a primeira tarefa pelo fato dessa tarefa ser divertida, de ser realizada, por ela gostar de executar essa tarefa. Aí ela procrastina a realização da outra tarefa mais complexa, mas que é importante a realização dela nesse momento. E aí quando chega amanhã, ela faz isso novamente. Ela escolhe outra tarefa que seja mais divertida do que aquela, e aquela vai sendo jogada para os dias seguintes, para as semanas seguintes, para o mês seguinte, até chegar um momento, até chegar um dia em que não tem como mais continuar adiando, até chegar um dia que não tem como
continuar empurrando essa tarefa para depois. E que a realização e que a concretização daquela tarefa hoje, agora, é importante que seja realizada. Porque ou você entrega a tarefa hoje ou infelizmente, não será possível continuar entregando, né? E aí o indivíduo vai ter que lidar com as consequências de não entregar aquela tarefa, aquele projeto no dia. Então, eu vou compartilhar com você agora algumas técnicas para que você possa enfrentar e vencer a procrastinação. Tá ok? Mas eu deixo claro que em algum momento da sua vida, do seu trabalho, né, das esferas, né, que nós temos em nossa vida, das áreas que nós temos, a gente vai tender a procrastinar. Então, é importante você ter consciência do que você está procrastinando e começar a trabalhar isso. Então, tem algumas técnicas para compartilhar com você. Então, é importante você compreender essas técnicas, se questionar sobre elas e depois, se você quiser utilizar na prática para poder estar enfrentando e vencendo a sua procrastinação, você pode estar utilizando e adaptando ela conforme a sua realidade, certo? Cada pessoa vai ter a sua individualidade na hora de aplicar as técnicas. Bom, essas técnicas que eu vou apresentar para você, elas são baseadas e fundamentadas em um princípio chamado, um dos princípios, né, da gestão do tempo. Elas são responsáveis por te ajudar a construir um pilar fundamental para se ter produtividade, que é o pilar do foco. Foco no sentido de você focar na tarefa, foco no sentido de você focar também no objetivo, no propósito que você quer atingir. E esse princípio, né, a pergunta, só reforçando a pergunta, o que seria um princípio? Um princípio é o que é essencial, é o que é fundamental para se atingir um fim, que no caso é ter foco e, consequentemente, produtividade, que é o nosso objetivo final aqui, né? Fazer mais em menos tempo. E esse princípio é chamado de princípio da otimização. Otimização ou otimizar é o ato de criar condições que sejam favoráveis para a execução, né? No nosso caso aqui, criar situações e condições que sejam favoráveis para a execução de uma tarefa ou de um conjunto de tarefas. E as técnicas para criar essas condições que sejam favoráveis para você são técnicas para que você possa vencer a procrastinação ou diminua as chances de você procrastinar. As técnicas são eficientes para isso também, né? Porque pode ser que tenha pessoas que estejam assistindo e falam assim: Vitor, eu não me encaixo como uma pessoa que procrastina, ou pelo menos eu não estou tendo consciência disso ainda em um primeiro momento. Mas eu gostaria de aplicar essas técnicas, mesmo que você não procrastine, né? Essas técnicas vão ser eficientes para esses dois públicos, para indivíduos que procrastinam, vão ter a oportunidade de enfrentar e vencer a procrastinação, e para indivíduos que têm consciência que não estão procrastinando ou que não percebem que estão procrastinando em uma área, mas que irão aumentar a produtividade utilizando essas técnicas da otimização, do princípio da otimização. É importante ressaltar também que se você venceu a procrastinação hoje, ou seja, se você não adiou realizar uma tarefa amanhã ou depois de amanhã, ótimo, parabéns. No dia seguinte você tem que reforçar isso de novo, né? Vencer a procrastinação é igual tomar banho, é todos os dias. Vencer a procrastinação hoje, não adiei tarefas para amanhã, ótimo. Amanhã novamente, mais tarefas para se fazer, não vamos adiar essas tarefas também.
E agora vamos para a parte prática então, tá certo? Para você poder enfrentar a procrastinação, vencer ela e ter produtividade. Primeira técnica a ser compartilhada é uma técnica chamada de comprometimento público. Essa técnica ela nos apresenta o seguinte: quando você se compromete, seja com um grupo de pessoas que admiram você, seja uma audiência, seja a sua família, as pessoas da sua família, seja um grupo de amigos, seja uma comunidade de maneira geral, quando você se compromete com esse grupo ou com vários grupos, você se compromete publicamente, a chance de você realizar aquela tarefa, aquele projeto ou aquilo que você se comprometeu com o grupo tende a ser maior. Por quê? Porque a gente está utilizando aí um aspecto moral, né, e ético, que no caso é um valor, que no caso você deu a sua palavra para aquele grupo que iria fazer uma determinada tarefa ou atividade ou projeto, e se você não cumprir aquilo, você vai tender a se sentir muito mal, né, por você não ter credibilidade. Então, a sua chance de realizar uma tarefa, um projeto ou atividade quando você se compromete publicamente com um grupo tende a ser maior. Ou seja, a sua chance de procrastinar diminui drasticamente. Então, essa é a primeira técnica, tá? Mas aí algumas pessoas podem estar perguntando como é que eu faço isso. Bom, você pode fazer isso com a sua família, né? Falar, gente, eu preciso entregar essa tarefa no prazo e tal. Você pode se comprometer com a sua família. Você pode se comprometer em comunidades, né? Isso é muito importante para você que está procrastinando e entregar uma tarefa ou um projeto. Ou várias tarefas. Você pode constantemente estar fazendo isso. Segunda técnica para você poder enfrentar e vencer a procrastinação e ter produtividade, fazer mais em menos tempo. A segunda técnica é uma das técnicas mais poderosas para as pessoas que querem fazer uma transição, fazer uma mudança e fazer com que essa mudança seja duradoura em suas vidas. Essa técnica ela é chamada de mini-tarefa. Essa técnica é embasada em um livro chamado Mini Hábitos, aliás, um excelente livro aí. Tem um outro também que embasa essa técnica que eu vou compartilhar com vocês, que é Hábitos Atômicos, do autor chamado de James Clear. São duas recomendações que embasam essa técnica da mini-tarefa. A mini-tarefa significa o seguinte: imagine o seguinte cenário. Uma pessoa, ela afirma com convicção, eu vou fazer um TCC. TCC é um trabalho de conclusão de curso, né? Todos os cursos têm. E um TCC não chega a ser exatamente uma tarefa, mas sim um projeto, né? É algo muito grande. E quando a pessoa ela afirma que vai fazer um TCC, e o nosso cérebro ele é literal. Quando a gente diz eu vou fazer um TCC, ele entende que é algo muito grande e gigantesco que essa pessoa vai fazer. E aí, tanto o cérebro como o corpo já se preparam para poder o quê? Procrastinar a realização daquela tarefa, por ser muito grande. E aí, qual que é a recomendação utilizando a técnica da mini-tarefa e aumentando as suas chances de vencer a procrastinação e ter mais produtividade? A proposta é você dividir essa tarefa grande em pequenas tarefas, no caso, mini-tarefas. Então, por exemplo, no caso do TCC, o TCC tem várias partes, tem várias etapas. Então, você pode ir trabalhando etapa por etapa. Então, o primeiro passo, você pode, por exemplo, fazer um planejamento do seu TCC. É uma tarefa pequena de ser feita. Eu vou fazer um planejamento. Eu vou entender quantas partes tem o TCC, né? O TCC tem introdução, tem desenvolvimento, tem sumário, o TCC tem conclusão, o TCC... E aí você vai dividir os tópicos que você vai estar trabalhando. Então, o primeiro passo é o planejamento para você ter uma visão geral do seu projeto. Depois, você vai trabalhando parte por parte. Hoje eu vou definir o objetivo do meu TCC. Amanhã você pode defender a introdução do seu TCC. Depois você pode pensar
Ou antes, você pode pensar no tema. Depois você começa a trabalhar o desenvolvimento. Desenvolvimento você pode trabalhar em 3 etapas. Depois a conclusão. E assim, constantemente você vai trabalhando. O mesmo pode se aplicar em outras atividades que você quer desenvolver. Quer caminhar? Começa com 5 minutos. Não tem o hábito, sou sedentário? Ótimo, 5 minutos é o para você já começar, né? Ou, não vou ler um livro inteiro, quero criar esse hábito. Ótimo, começa com uma página. Uma página é simples, parece ser boba. Não comece já querendo ler 2 capítulos inteiros, não. Começa com uma página. Então, essa técnica é muito poderosa, principalmente para quem já está procrastinando fazer algo já tem um tempo, principalmente para quem está procrastinando um projeto, uma tarefa, ou para quem tem algo muito grande, né, para poder realizar. Então, é de fundamental importância. A próxima técnica é uma técnica chamada de 3, 2, 1 e agora. Eu aprendi essa técnica em um canal de desenvolvimento pessoal chamado Ilustradamente. É um ótimo canal, inclusive. E nesse canal, essa técnica tende a ser eficiente para vencer a procrastinação por causa do seguinte, gente. Se você disser 3, 2, 1 agora e ir para a ação, a sua chance de procrastinar é maior. Por quê? Porque ocorre uma espécie de batalha interna de nós com nós mesmos, certo? Uma parte nossa, porque assim, o nosso cérebro é dividido, né, de forma simplificada, segundo a neurociência. Estou simplificando aqui a neurociência. O nosso cérebro ele é dividido em 2 partes, podemos dizer assim. Tem uma parte chamada de neocórtex. O neocórtex é a parte racional do nosso cérebro, é a parte lógica, é a parte que toma decisões de uma forma mais objetiva, é uma parte do nosso cérebro onde a gente utiliza na hora de jogar xadrez, é o raciocínio lógico, ou pelo menos a gente deveria utilizar essa parte na hora de jogar xadrez. E temos do outro lado a parte mais emocional, que é o sistema límbico, né? E o sistema límbico é o que faz a gente procrastinar. Então o racional ele quer levantar às 5 horas da manhã, mas o sistema límbico fica assim, vamos mais um pouco, né? Mais 5 minutos e tal. Então fica uma batalha interna desses 2 hemisférios do nosso cérebro, nessa queda de braço de o racional quer, mas o emocional tende a ter um poder muito grande sobre nós, sobre as nossas decisões, sobre o que a gente vai fazer durante o nosso dia a dia. Então, no caso, quando você utilizar a técnica do 3, 2, 1, agora, e vai para a ação e vai realizar aquilo que você está procrastinando, não tem tempo de acontecer essa batalha interna, não tem tempo de acontecer aqueles pensamentos negativos. Mas e se isso, sabe, essas desculpas que às vezes nós mesmos damos para nós para não realizar determinada tarefa? Então, por exemplo, 3, 2, 1 agora, lavar a louça. 3, 2, 1 agora, vou criar esse projeto. 3, 2, 1 agora, vou ler esse livro. 3, 2, 1 agora, vou levar o meu cachorro para passear. 3, 2, 1 agora, eu tenho que buscar meu filho na escola. 3, 2, 1 agora, eu vou arrumar a casa. Então, constantemente, você vai realizando isso. Mas tem uma regra, né, para a utilização dessa técnica. A regra é a atividade tem que ser possível de ser realizada agora. Né? Tem que ser possível de ser realizada agora, nesse momento, certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Procrastinação é um assunto bem complexo, pretendo falar um pouco mais sobre ele em outros momentos, por ser um assunto complexo, mas procura já, em um primeiro momento, estar utilizando essas técnicas para poder estar aumentando as suas chances de estar procrastinando em relação às suas tarefas, em relação aos seus objetivos. Tá ok? Então a procrastinação pode sim ser enfrentada, pode sim ser vencida, só que não em um dia, tá? Você vence a procrastinação todos os dias. Procrastinação é igual tomar banho, é igual escovar os dentes. Não é só hoje,
não é só amanhã, é todos os dias constantemente, você com você mesmo decidindo enfrentar ela. Tá ok? Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra daqui a pouco, aliás, às 8 horas da manhã, né, com a aula 3 da Masterclass Produtividade. Essa é uma aula muito importante, então vejo vocês daqui a pouco às 8 horas da manhã para a aula 3 da Masterclass, que é o download do seu plano de produtividade. Te vejo daqui a pouco. Um grande abraço para vocês.